Então vamos começar aqui para não agarrar o Kleber, né? Não tomar muito tempo dele. Não, tô aqui. Hoje ele tá de folga. Aí nós arrumamos serviço para você, né, Kleber? Com certeza, estamos aí. Ô, Kleber, não sei se a Eliane te explicou, a nossa disciplina, ela fala sobre tratamentos dialíticos, né? Então, nas outras turmas eu fiz essa experiência e foi muito boa a gente trazer uma pessoa que já teve a vivência ou que vivencia esse tratamento, né? Porque igual eu falo com elas, é muito diferente uma pessoa vir falar, ensinar, e quem já viveu na pele, contar a experiência, contar como que são os desafios, como que é importante ter pessoas capacitadas para ajudar nesse tratamento. Você chegou a passar pela hemodiálise? É verdade. Você chegou a fazer hemodiálise? Peraí, deixa eu ativar seu som aqui. Ei, Lu, boa tarde. Boa tarde. Tô esperando você me chamar de amarelinha, tá? Nós tem visita hoje. Ah, desculpa então pela vergonha. Boa tarde, pessoal. Conseguiu entrar, Luiz? Eu tô no horário do almoço. Até o nenenzinho tá de visita hoje, olha. Professor, foi. Boa tarde, professor. Boa tarde, Luana. Tudo bem? Então, aqui nós temos nosso colega, o Kleber, ele vai vir contar um pouquinho da experiência dele, né, enquanto tratamento. Aí, Kleber, não sei como que você prefere que os meninos façam pergunta primeiro, ou se você quer começar a contar um pouquinho, né, de como foi a sua história, como que você descobriu a doença, como que foi o seu tratamento. Hoje você já é transplantado, né? Como que foi até chegar ao transplante? Você quer que os meninos comecem a perguntar para você e você explicar depois? Isso. Ele prefere que pergunta para ele primeiro, professora. Né? Ô, Luiz, faz a sua pergunta aí, aquela que você me mandou de manhã. Professor, minha internet está muito ruim. Tá saindo tudo botando. Então tá. Ô Kleber, você podia começar contando para a gente como que foi que você descobriu a doença, né? Que você estava sofrendo de uma doença renal crônica, como que foi o diagnóstico dessa doença e como que foi o início do seu tratamento? Então, na era de 2005, eu nunca tive uma pressão alta, né? O que acontece? Quando foi 2005, mais ou menos, verso 2005, eu comecei a trabalhar num lugar mais longe, né, de casa. Então, um prolongado tempo que eu no trabalho, eu cheguei com diferença no trabalho, né? E até então foi eu que descobri sobre essa pressão, começando, né? Aí eu trabalhava para uma drogaria Araújo e o gerente que olhou para mim e falou comigo, falou assim, olha, deixa eu dar uma ferida nessa pressão sua, você tem pressão alta? Eu nunca tive, não. E da primeira vez, estava 20/12. Aí ele pegou e não deixou eu voltar para o trabalho mais, mandou direto para a UPA. E daí por diante, o médico pegou o meu caso, mas só que pelo SUS, né? Uhum. O SUS pegou, você tem problema de pressão alta? Não. Você tem problema de rins? Não. E aquela reação, não, sim, não, não, não. Aí chegou uma época que eu vinha passar mal no trabalho mesmo. Eu descendo a escada que tinha no segundo andar, eu quase que caí, né? Veio aquela dor imensa de dor de cabeça. E aí a pressão estava 23 e eu fiquei internado, mesmo assim, sem obter resposta. Daí em diante foi até 2013, até então que eu
estava trabalhando lá também com a Eliane lá, e aconteceu de eu pagar, né? Aí eu falei assim, é um jeito de eu pagar, porque eu não estava com alimentação. Durante 30 dias eu perdi quase 30 quilos. Até então eu não imaginava o que era. Aí a minha esposa pegou um certo dia à noite e falamos assim, ó, vamos partir para particular, infelizmente. Mas até então ela trabalha com um pessoal, uma situação, né, mais adquirida, e me ofereceu da consulta, né? Em primeiro lugar, fui no Live Center. Mesmo assim, no Live Center não descobriu. Aí faz um raio-x ali, faz outro ali. Aí na segunda consulta, eu vim urinar espuma. Quando eu vim urinar espuma, ele pegou e me transferiu para o Dr. Neila Lasmar. Né? Aí ele pegou e chegou perto de mim e falou comigo, olha, eu tenho 2 má notícias para te dar. Uma péssima e uma ruim. Você vai fazer um exame para mim ter certeza e confirmação. E aí eu peguei e fui fazer o exame. Aí, 2 dias depois, eu peguei o resultado e fui lá. Voltei no retorno, né? Aí ele pegou e abriu e falou comigo, olha, a verdade é o seguinte, o rins, já foi logo no rins, ele falou comigo, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 gestação. Você está na 5ª. Então, seu rins agora fez isso aqui, ó. Fechou. Está em 4%. Era para você estar no hemodiálise desde ontem. Aí ele pegou e sentou e explicou. Ele falou assim, olha, tudo aquilo que você tem a possibilidade da sua vida, no decorrer do tempo, para trás, encerrou. Não existe mais. Principalmente trabalho, você vai parar de trabalhar, você não vai poder pegar peso, você não vai poder, a alimentação total, vai ter que mudar a sua alimentação toda. Isso tudo no decorrer com o médico, para onde eu vou te mandar, eles vão te explicar tudo, mas você vai para a hemodiálise. Isso para mim realmente foi um baque, entendeu? Porque faz 30 anos, quase 40 anos que ele trabalhando, e de repente, né, eu senti, né, porque parar de trabalhar, um chefe de família, né, mas tudo bem. Mas aí eu explicou para minha família, falou assim, olha, vou mandar para casa, então ele vai sentir algo que pode ser um aperto na barriga ou uma dor tipo uma cólica, o médico falou. Essa é certeza. Ele sentiu isso, rapidinho para o hospital, não tem tempo para nada, rapidinho põe no carro, né, e leva. Aí fui direto pro Baleia. Realmente, ele adquiriu ainda, falou comigo assim, ó, eu creio que daqui a uns 15 dias, no máximo, ele pode sentir isso aí, tá? Porque o rins dele já está totalmente fechado. Aí, realmente, uma semana depois, veio uma coceira no corpo, sabe? Aquela coceira parecendo aquela, que eu vou falar assim, uma sarna, né, praticamente. Um enjoo, pior que enjoo de mulher. Eu nunca senti isso, enjoo de mulher, não, mas eu creio que é pior que né? De Da uremia, né? Comia, tudo que você via na minha frente é motivo de enjoo. Uhum. Esse enjoo, licença, esse enjoo era decorrente do seu problema ou é porque você está fazendo hemodiálise? Não, do problema. É a uremia. Não tinha começado a fazer hemodiálise ainda, não? Não tinha começado. Ah, tá. Isso é porque decorrer porque eu tinha uma alimentação em casa de muito, assim, potássio, fósforo, entendeu? Essas vitaminas. E já no decorrer eu não sabia que não podia, então eu comia muito esse tipo assim, couve, um angu, ou uma carne, e nesse tempo comia uma carne, comia um ovo, e não podia. Aí depois da alimentação, um suco de laranja, principalmente, uma banana, não pode banana, essa banana caturra, o potássio dela é muito forte. Então não pode. E eu comia, não sabia. Aí quando era noite, eu não comi cãibra demais, umas cãibras na perna que parecia que encolher, você podia ficar paraplégico na cama, de tanta cãibra.
Aí, tudo bem. Aí correu rapidinho. Voltei, fui fazer me levaram para o hospital. Depois, passado mais uma semana. Aí fiquei de praticamente 8 da manhã até as 6 da tarde. Para eles fazerem um catéter em mim. Eu acho que eles preparam lá, bomba no baleia, provavelmente foi assim, comigo foi assim, eles prepararam a gente, conversando, psicólogo, vai ter um psiquiatra também, sabe, para preparar, porque eu creio que isso para mim, eu senti um baque muito forte, porque... Ô, Cléris, desculpa, e esse preparatório que você teve alguma reação? Teve, não, de mim, né? Assim, É, ansiedade, nervoso. Porque até então, para você fazer, para colocar um catéter na gente, você não pode estar nem com ansiedade e um sistema nervoso adquirido, quer dizer, a pressão muito alta. Porque pode dar uma parada cardiorrespiratória ou um infarto, ou então um AVC. Poder correr, porque ele, quando está enfiando um catéter, ele enfia na veia artéria. Aí interrompe um pouco. Entendi. Então, para enfiar o catéter, é questão de minutos, segundo, rapidinho tem que o catéter fazer a posição certa e mandar você para hemodiálise. E demorou, boa tarde, e demorou muito para você sentir bem em relação ao catéter e essas funções? Para te falar a verdade, sentir bem mesmo, eu nunca senti não. Porque você é considerado tipo um corpo estranho, né, que estava em você, né? Esse corpo estranho, você tinha, como se diz, eternamente, um tempo adquirido para você tirar ele, mas eu não sabia quando. E você ia para o hospital, voltava, tinha que dormir, acordar com isso, e a sua vida, né? E nesse decorrer seu, quem ficava te ajudando? Minha família. Entendi. É um apoio necessário demais, né? É verdade. Então, até então, eu trabalhava também um pouco para esquecer, mas mesmo assim, quando você voltava, você olhava no espelho, aquilo com você. E aí depois, eu creio que uns 4 meses, falaram comigo, ó, a fístula. Então, vamos preparar o senhor para a fístula. Aí vem a outra coisa na sua cabeça, na sua mente, fístula. Aí isso aí foi outro preparatório também. Aí você imaginou, o que é isso? O que é isso? Aí... Teve algum momento que você quis desistir do tratamento? Sim. É porque no momento assim vem um pouco da depressão, né? Que cai na gente um pouco a depressão, porque... Tô bem abalado. A gente fica, né? Assim, na expectativa que algo vai acontecer pior, né? Você só pensa no pior, assim, acontecer. Porque até então, por exemplo, igual quando eu comecei, de imediato, faleceu 3 pessoas do meu lado. Nossa, e isso mexeu com o seu psicológico muito? As pessoas terem falecido na sua frente? Muito, porque até então eu pedi até para mudar de setor. Principalmente, eu tanto quanto eu me assustei, aí pedi para eu fazia de manhã, pedi para voltar pedi para mudar para tarde, e da tarde mudar para de meio-dia. Aí são 3 horários, né? Que são 6 da manhã, de 6 da manhã até as 10, das 10 até as 4 da tarde e das 4 até as 9 da noite. Ô, Kleber, quando vocês faziam, sentia muito enjoo? A reação era muito forte? Fazia hemodiálise? Isso. Não. Quando eu fazia hemodiálise, eu não tinha enjoo mais, não. Ai, que bom. Foi mais no preparatório. No preparatório. Kleber, quando vocês implantaram a fístula, você pôde usar ela já de imediato ou você demorou um tempo assim para poder começar a usar? Não, você tinha que ter também um tratamento e um acompanhamento sobre o seu psicológico e sobre o andamento da fístula. Eu tenho uma dúvida. Quando, tipo assim, é uma dúvida boa, mas eu quis saber. Quando o sangue tá, tipo assim, saindo do seu corpo de novo, você sente, tipo assim,
tontura ou algo assim, porque tá tirando o seu sangue e colocando novamente. Isso não incomoda, não? Não, que de hipótese nenhuma você podia levantar. Você tinha que ficar de 4h30 a 4 horas deitado. E acompanhando a máquina, né? Porque são duas pulsações que eles falam. O que é duas pulsações? São duas agulhas calibrosas. Uma embaixo e outra em cima. Quer dizer, é uma limpando a sujeira e jogando para dentro. O sangue não é totalmente, ele vai sugando e o que vai entrando, vai saindo, entrando, mas mesmo assim limpando. É tanto que 40 minutos, faltando assim 1 hora, uns 40 minutos, se matar um leão perto de você, você come ele todo, porque a fome parece que limpou tudo no seu organismo. Ô, Clarice, como que é a recuperação a cada tratamento, a cada sessão de hemodiálise, quando você faz em tratamento, ou você ainda faz? Ou você ainda está em tratamento? Ainda está em tratamento? Depois que você foi transplantado? Tô. De 3 em 3 meses eu tenho acompanhamento pra vida, eternamente, né? De 3 em 3 meses eu tenho acompanhamento, sim, com o médico, o próprio médico, que é o neurologista, né? Eu tenho acompanhamento de 3 em 3 meses. Não, era de 15 em 15 dias, 45, 45, de 1 mês em 1 mês, agora de 3 em 3 meses. Que é para você renovar a receita e fazer os exames. Todos os 3 em 3 meses você tem que fazer um exame de sangue e de urina para ver como é que está o andamento do rins. E esse espaço vai aumentar mais ou 3 meses é o máximo que vai ser? Não. Pode acontecer de 6 em 6 meses ou de 6 meses acontecer você não tem acompanhamento, o rins continuar. Tá, entendi. Significa por causa da rejeição, entendeu? Pode haver uma rejeição e você não sentir a rejeição e o rins está matando aos poucos. Aí os 3 meses é prolongado ou 6 meses também. Mas os 6 meses para mim vai continuar durante, ela falou que já explicou, uns 10 anos. Porque o rins transplantado é de cadáver. E a doença, a enfermidade que veio, pode ser genérico ou pode ser decorrer que não falaram comigo ainda. Provavelmente daqui a 1 ano que eu vou saber por quê. Ô, Kleber, e quando você ia fazer a hemodiálise, você voltando para casa, o que o médico recomendava? O tipo de alimentação que você podia fazer? Você podia tomar água normal? Como é que era? Não, alimentação e água você tomava lá mesmo. Tem uma cantina só para as pessoas assim. Você tinha que alimentar lá, a alimentação, o café da manhã, a alimentação de lá também. E chegar em casa, pois não? Ô, Kleber, não, pode acabar de responder a pergunta dela. Então, a alimentação era assim, você podia alimentar em casa, mas eu fazia assim. Eu não alimentava em casa, mas, porém, assim, se eu comia um ovo cozido, eu não comia carne. O arroz, 2 colheres de arroz. O feijão, você tem que lavar. Você cozinha o feijão, o caldo dele você não pode comer de hipótese nenhuma. Né? Não podia, né? Tem que lavar, cozinhou o feijão, lavou ele, aí você come só os caroços. 1 colher. E água? A água era 200 ml. Comecei com 200 ml. Hoje eu posso tomar 1 litro, 1,5 litro, 2 litros de água. Ô, Kleber, o Luiz está perguntando aqui, como que você avalia o tratamento? Como é que eu avalio? Aham. Eu creio 100%. 100% porque, bom, pelo menos o meu, né? O acompanhamento, o rins toda vez que eu vou, assim, porque eu 100%, porque eu falo assim, porque eu sigo as regras, né? Que pode, que não pode, infelizmente, né? Ô, Kleber, e hoje qual é a sua maior dificuldade? A minha dificuldade mais é o trabalho, né? Porque não pode, porque a aposentadoria é como validez, né? É isso que eu ia perguntar, Kleber, porque você não conseguiu algum benefício do governo? Como é que você está lidando com isso? Não, eu sou aposentado, me aposentou. Entendi. Mas, porém, por invalidez. E o que ele recebia, ele quer dizer que o que ele ganhava antes era mais, porque
Ele cuidava da família dele. Então, o salário dele era diferenciado. Agora, ele recebe só aquele tanto determinado que é para ele receber. E para ele é pouco ainda. Por isso que ele trabalha com a gente lá ainda. Ele não pode trabalhar de carteira assinada mais, né, Cleber? Não, carteira assinada não. Não, você pode trabalhar de carteira assinada. Mas aí tem que dar baixa no que você recebe do benefício do governo. Ah, entendi. Porque para a sociedade que fala para o governo, nós somos inválidos. Né? Entendi. E referente os medicamentos, você ganha alguma ajuda do governo ou você que arca com todos? Não. O remédio, por exemplo, de R$8.000 o governo que me dá. Que é o microfalanato e o Tracolinos. Eu pego lá naquela farmácia de Minas, de todo mês. 130, 300, 260 comprimidos. Isso é para rejeição. Agora, da minha pressão, eu pego na farmácia, tudo do governo. Eu só gasto aí, eu gasto 100, 120 reais de remédio só por mês. E a respeito de transporte para fazer o tratamento, acompanhamento, tudo, no caso você precisa de alguém de particular ou a prefeitura disponibiliza algum transporte para te levar para fazer o tratamento? Não que eu dispensei, né? Mas eles não gostam, não. E que toda vez que você chega lá, eles perguntam se a gente tá com alguém, veio com alguém, né? Por motivo que... Mas tinha a van, né, Clem? Não. Quando fazia Quando ele fazia hemodiálise, tinha uma van que levava. Teve até um acidente, não teve, Clem, com vocês? Aí teve até um acidente com ele na volta. Foi. Acidente... E aonde mesmo, Cleber, que você está fazendo tratamento mesmo? Qual hospital que você está fazendo? O Baleia. O Baleia. Porque Baleia é longe, né? E transporte, essas coisas assim, costuma, dependendo de quantas vezes faz, acaba ficando caro, né? E às vezes a gente depende de alguém para levar. Ele já é transplantado, ele já... Ah, é verdade, o dele foi transplantado, né? Ele já é transplantado. Ô, Cleber, eu quero fazer uma pergunta. Eu queria saber como que é a sua rotina desses medicamentos que você tem que tomar, que são os imunossupressores que a professora fala, depois que a pessoa é transplantada. Tipo assim, como que você toma durante o dia? Quantos que são? Como que é a rotina de medicamento? Quantos medicamentos você toma por dia? Os imunossupressores? Eu tomo 32 medicamentos por dia. Nossa, muito medicamento. É muito. Obrigada. São regras, né? Nada, são Ô, regras. Kleber, mas isso não afeta o seu estômago em nada, não? Porque é muito medicamento. É muito. Mas é porque eu tomo 16 a 10 horas da manhã e 16 a 10 horas da noite. E já ocorreu também de você ter esquecido de tomar algum comprimido, assim? Com essa medicação toda, Kleber, já teve algum tipo de gastrite? Não, mas já tive 3, 4 vezes na UPA já, mas só que quando você passar mal, por exemplo, né? Passa mal, que acontece a gente passar mal, né? Se eu tiver uma gripe, a gripe não exige que eu vou na UPA e nem em hospital nenhum. O meu ponto de referência é o Baleia. Independente do que eu sentir. Se eu sentir uma dor no dedo, eu tenho que ir para o Baleia. Eu não posso ir na UPA. Porque eles receitaram um medicamento para mim e anti-inflamatório eu não posso tomar. Depende do anti-inflamatório. Eu tive uma pneumonia agora e na minha tema eu não procurei o Baleia. Eu fui na UPA. Aí me receitaram o remédio, aquele sempre a gente toma lá, o Moxilina, de 500 e 650. Eu tomei mais ou menos umas 30 comprimidos desse aí, Moxilina. Aí veio do negócio melhorar, piorou. E procurei o Baleia. Aí tive que procurar o Baleia, porque aí a médica falou, ó, você tá com uma pneumonia retida, essa pneumonia sua tá grave, não vou te internar, você vai tratar em casa. Aí foi pior,
eu passei mais ou menos 60 dias tomando quase 80 comprimidos. Anti-inflamatório e meu remédio. Mas graças a Deus agora caiu isso aí e eu não tomo mais, né? Mas eu teimosia. Eu acho que quando você tem uma regra, principalmente de médico, né? Da sua saúde, eu acho que é dever cumprir. Eu também, sobre o remédio também, eu passo da hora de tomar, não pode, tem que ser, esse remédio tem que ser na hora certa. A alimentação tem que ser na hora certa, né? Inclusive, até eu mesmo faço a minha alimentação, porque minha esposa trabalha, né? Quando ela está em casa, me ajuda. Minha filha também está. Então, eu estou em casa, não importa. Eu pego e faço minha alimentação. Né? O Kleber, como é a sua alimentação? Minha alimentação é assim, igual vamos supor, não vão no final de semana. Final de semana eu faço uma maionese, um salpicão. Com bastante carne gorda. Bastante um frango com quiabo para eles, né? Aí para mim não, eu tenho que fazer o seguinte, ou eu como um pouco do frango com quiabo, ou eu como um pouco da maionese, ou um pouco do salpicão. Não pode você colocar tudo aqui. Você tem que escolher o que você quer comer. Você não pode comer tudo junto. Não pode tudo junto. Acho que você tem uma dieta, né? Isso. Então agora eu almocei. Aí de 3 em 3 horas eu tenho que comer uma coisa. Justamente por causa do remédio, porque o remédio faz muito efeito, muito forte. Aí 6 horas a janta, 9 horas da noite um chá, um biscoito, pronto, acabou. Depois das 10 também não pode alimentar, porque a reação do remédio, inclusive até o remédio, ele exige, quando você está, principalmente do rins, quando você passa ou não toma, o rins parece que te exige, fica compactando, você sente, porque ele não é implantado no mesmo lugar, né? Ele é implantado na frente, perto da virilha. Então, nada pode bater, nada. Por isso que não existe você carregar peso. Igual eu gosto do esporte de bola, não posso jogar bola, né? Correr, só caminhar, uma caminhada, não pode, né? E assim sem cessar. E, infelizmente, isso de vez em quando, com certeza, se você parar e for refletir muito essas coisas, realmente você acaba entrando em depressão. Mas eu não vou por esse lado, porque, né, vou em Deus, que Deus já me deu essa grande vitória da minha vida de novo, então não posso viver essas coisas paradas, não. E mesmo porque, né, Kleber, quando você estava na fila de espera, gente, para fazer o transplante, ele quase desistiu, porque ele achava que não ia sair para ele, e ele ficou, tipo assim, ficou muito emocional dele, ficou muito abalado, né, Kleber? Foi. E ele ficou meio que, tipo assim, que desesperado, né? Não, inclusive, falando isso aí, foi mesmo, porque... Ficou na fila, o Kleber, esperando. Eu falo assim, pela honra e glória, eu fiquei 1 ano e 2 meses fazendo hemodiálise. Mas que é fácil, né? Não, viu? Porque o bom você tá assim numa boa, assim, igual eu tô aqui numa boa, conversando com vocês, numa boa, beleza. Mas você entrou para a máquina, saiu da máquina, você não me considera a mesma coisa. Porque uma criança de 1 ano, se te empurrar, você cai. Você não sai sem nada. A máquina te suga mesmo. É por isso que quando eu falo assim, quando o médico você chega, o médico te dá uma plancheta. E aquela plancheta, a partir do primeiro momento que você chega na máquina para fazer hemodiálise, se você chegar com 80 quilos, aí o médico fala, ó, 80 quilos todos, você pode chegar com 80 quilos, 81,5 pode. Aí você não pode passar da regra daquele peso, que chama peso, né? Tanto quando você chega para a hemodiálise, você chega numa balança, pesa, quando você sai, a gente torna a pesar de novo, entendeu? Você é acompanhado praticamente 24 horas, que o médico, quando você entra para a sala, tem 2 médicos e vários enfermeiros, e um enfermeiro para cada paciente na sala. E na hora que você sai, o enfermeiro te acompanha até a balança, né? E outro o segurança pega e te acompanha até na porta para te levar para a van. Ou então o motorista da van pega a cadeira de roda, te locomove, né? Porque você não sai sem valer nada, né? Se não tiver alguém para te dar uma força, né? Da sua família, alguém que... Fica muito fraco, né, Fraco demais da conta. E o que ajudou você a superar, tipo assim, a não...
tipo, se deixar levar pela depressão? O que incentivou você a sair? No momento, primeiro que eu sou cristão, né? Eu nunca desisti de Deus. E as amizades, né? Tipo a Liane, que também deu maior força, a irmã dela, eu trabalhava, o Léo, minha família pessoalmente, né? A segunda família que eu minha mãe, meus irmãos, né? Porque de vez em quando você me encontrava nos cantos chorando, desanimado, sabe? Dava uma palavra de conforto, né, Kleber? Já era bom, né? É bom demais. Ô, Kleber, Então, e nenhum familiar seu chegou a fazer para ver se era compatível ou eles não tiveram coragem, assim, não quiseram tentar ver? Sim, não, a minha esposa que estava fazendo. Foi até bom, ótima lembrança. É Uhum, porque meus filhos todos toparam. uhum. Mas aí o médico pegou e falou que não ia fazer, não achava melhor, porque nenhum deles tá chegando aos 30 anos, né? Então poderia chegar, o dos meus filhos, né? Pode São ser 4. crônico, né? Pode ser crônico e decorrer dos 30 anos, depois dos 30 anos, vir causar um problema neles também, Uhum. entendeu? Aí eu preferi não, falei, então não. Eles uhum. Meus filhos não, né? Não quer dizer, né? Acho que ninguém aceitaria, né? Isso ocorre muito, né? Porque, igual você falou, você sabe que a hipertensão foi uma das causas, né? Mas Exatamente, foi muito fulminante. Então, pode ser algo genético que seus filhos podem vir a desenvolver também, né? Isso, exatamente. Aí eu preferi também não, ele como se diz, ovar a assinatura que não. Uhum. Mas aí eu comecei, quando eu fiz a fístula, 2 meses depois, o médico pegou e falou comigo, ó, eu coloquei o senhor no MG transplante, Uhum. né? Beleza, aí eu fazia à tarde. Aí aconteceu o fato também do pessoal, né, aí na tarde falece muito, muitas pessoas passam mal, porque eu também passei mal, no dia que eu passei mal, é por causa disso aí. Eu acho que eu alimentei demais, bebi muita água e não pode. Esse decorrer da água, quando você está fazendo, você tem uma regra da água, você pode chupar uma pedra de gelo, mais ou menos de 10 ml por dia. Pedra de gelo. Ou na boca, derreteu, acabou, não pode pôr mais. Por quê? Porque senão você passa do limite e aquilo pode ocorrer um coágulo no pulmão, entendeu? Esse coágulo pode entupir e te dar uma parada cardiorrespiratória. E por prolongar onde eu moro, por Baleia, até chegar no Baleia, não dava tempo de socorrer. Então, né, na regra, eu fazia isso. Mas aí eu passei, que eu fazia na segunda, eu fazia na terça, na quinta e no sábado. Aí de sábado para domingo, domingo para segunda, eu alimentei muito, comi, né? Na bebida, bebi refrigerante, principalmente hipótese nenhuma, não podia, né? E eu bebi muito. Então o que aconteceu? Bebi. Quando eu cheguei no baleio, foi uma hora depois que eu estava fazendo hemodiálise, a pressão foi a 6%. A pressão, caiu demais a pressão. Aí eu vinha passar mal. Ainda bem que eu passei mal lá. Aí eu só escutei na hora que o médico perguntou: você tem problema de diabetes? Não. Aí eles deitam, esticam a gente muito, né? Tem um esticador lá que estica o seu corpo todinho. Imediatamente você volta. Se eu tivesse a pessoa que tem diabetes, não fica, vai direto para o CTI. Já é uma parada cardíaca ou um outro problema no coração. Porque a máquina, ela suga muito. E a pessoa que não obedece às regras, enfraquece muito o coração. A máquina, entendeu? Por exemplo, agora eu estou falando da plancheta. 80 quilos. Se você chegou com 86 quilos, aqueles 6 quilos você tem que perder ele em 4 horas de hemodiálise. Queira ou não queira. Né? Então, força muito. A máquina, ela te suga tudo. O médico exige que você perde aqueles 6 quilos. Se você chegou com 10 quilos, você tem que perder aqueles 10 quilos. Você vai sair da máquina após o seu peso normal. Né? Então, força muito a pessoa, o ser humano, sabe? Mas são regras, né? Infelizmente a pessoa
Aí tem gente que se você vê, já tava com depressão. Aí você chega no outro dia, cadê aquela pessoa que estava ali? Faleceu, acabou de falecer. Inclusive tem uma história também que eu peguei muito uma pessoa lá e levava bebida alcoólica e a droga. Aí a gente chegou a pedir um médico para internar ele, internou ele, ficou 40 dias internado. Sem poder o médico fazer isso, o médico fez para ajudar ele. Aí ele chegou nesse dia, ele chegou com uma garrafa aquela de 2 litros, meio litro de Fanta e cachaça. Misericórdia. E a pedra, secar a pedra. Aí a gente queria tomar dele. Não deu outra. Morreu. Ele entrou, aquela amparina que chama, que é a amparina, é o remédio que eles dão. Heparina. É. Quando eles injetou nele, em questão de segundo ele deu uma convulsão, começou a debater na cama. Deu falência, amor, na hora. Deu falência, amor, múltipla nos olhos dele. Então o médico pegou nessa hora, foi no meio da sala e deu uma lamentação para todo mundo, né, para ele, e falou: infelizmente, tá vendo? Essas coisas que acontecem, né? E são fora de regras. A gente é inadmissível, mas a gente também não pode pegar o ser humano, a pessoa que está fazendo, e carregar eles. A gente dá a regra, a gente dá a ordem. Não é uma ordem, a gente pede para não fazer para o si próprio bem mesmo. Mas aí você tem que fazer sua parte também, né? Não é? Aí a pessoa que não fez a parte dele, infelizmente, isso acontece sempre, acontece sempre. Inclusive, eu tenho até uma palestra para fazer agora lá também, final do ano, no Baleias, pede para a gente ir, né? São pessoas assim igual, né? Que desanimam,